Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Que a paz do Senhor esteja sempre conosco e que a espiritualidade e Deus sempre presente nos auxilie no estudo dessa noite para que tiremos o maior proveito possível da mensagem do Emmanuel. Que assim seja. Gente, eu primeiramente, olha só, a mensagem de hoje é do Caminho, Verdade e Vida, tá? Capítulo 13, intitulado Que é a carne, de Gálatas, capítulo 5, versículo 25, que diz o seguinte: se vivemos em espírito, andemos também em espírito. É uma palavra de Paulo. Ok? E ele começa assim: quase sempre quando se fala de espiritualidade, apresentam-se muitas pessoas que se queixam das exigências da carne. É verdade que os apóstolos muitas vezes falaram de concupiscências da carne, de seus criminosos impulsos e nocivos desejos. Nós mesmos, frequentemente, nos sentimos na necessidade de aproveitar o símbolo para tornar mais acessíveis as lições do Evangelho. O próprio Mestre figurou o espírito como elemento divino O próprio Mestre figurou que o espírito, como elemento divino, é forte, mas que a carne, como expressão humana, é fraca. Entretanto, que é a carne? Cada personalidade espiritual tem o seu corpo fluídico, e ainda não percebestes, porventura, que a carne é um composto de fluidos condensados? Naturalmente, esses fluidos, em se reunindo, obedecerão aos imperativos da existência terrestre, no que designais por lei de hereditariedade. Mas esse conjunto é passivo e não determina por si. Podemos figurá-lo como casa terrestre, dentro da qual o espírito é dirigente, habitação essa que tomará as características boas ou más de seu possuidor. Quando falamos em pecados da carne, podemos traduzir a expressão por faltas devidas à condição inferior do homem espiritual sobre o planeta. Os desejos aviltantes, os impulsos deprimentes
a ingratidão, a má-fé, o traço do traidor nunca foram da carne. É preciso se instale no homem a compreensão de sua necessidade de autodomínio, acordando-lhes as faculdades de disciplinador e renovador de si mesmo em Jesus Cristo. Um dos maiores absurdos de alguns discípulos é atribuir ao conjunto de células passivas que servem ao homem a paternidade dos crimes e desvios da terra, quando sabemos que tudo procede do Espírito. Ok? Esta é a mensagem do Emmanuel. Agora vocês precisam compreender o seguinte, que essas mensagens dessas obras, elas são interpretadas por diversos discípulos do Senhor, correto? Por muita gente, e cada um, de acordo com os seus conhecimentos, tem uma interpretação, às vezes, distinta de outras. Entendeu? E nós temos esse direito da interpretação livre de acordo com os nossos conhecimentos. Nós temos o direito de interpretarmos a mensagem da maneira que nós alcançamos a ela. Entendeu? E outra coisa também, esses livros, essas obras, elas foram escritas em torno, na década de 1940, essa, por exemplo, a obra de Emmanuel, foi quase toda escrita no... Não, esse livro, por exemplo, esses livros foram escritos por volta de 1948. Por aí. Entendeu? E eles possuem, então, um vocabulário muito utilizado na época em que as pessoas enriqueciam os seus vocabulários, né? Os escritores da época tinham um vocabulário muito rico e que utilizavam para transmitir as suas mensagens, né? Suas ideias. Então, para que nada escape, entendeu? Nessa mensagem, eu resolvi, e acho que vou passar a fazer assim devido a tudo que eu acabei de explicar para vocês, eu redigi um texto com a minha interpretação da mensagem, utilizando um vocabulário mais acessível aos dias de hoje,
para nós, tá? E numa ordem que eu considero, segundo a minha interpretação, mais adequada para a assimilação da mensagem. Ok? Nós todos temos esse direito. Eu não estou infringindo regra alguma. Ok? Podem estar certos disso, tá? Então, eu escrevi assim: bom, eu já falei qual é a mensagem, né? O capítulo, versículo, tudo. Então, vamos ao meu texto, tá? Um dos grandes equívocos que cometemos é atribuir à carne nossos criminosos impulsos e nocivos desejos. Como nos asseverou o próprio Mestre, o espírito, como elemento divino, é forte, mas a carne, como expressão humana, é fraca, pois apenas executa os comandos do espírito, do nosso espírito. Ok? Com isso, Emmanuel quer nos dizer que nosso espírito é capaz de atingir a angelitude. Mas a carne é apenas o instrumento que utilizamos em nossas existências corpóreas para interagirmos com a matéria vivenciando as circunstâncias necessárias ao nosso aprimoramento e consequente sublimação espiritual rumo à perfeição. Ok? Cada espírito tem por corpo composto de... Cada espírito tem seu corpo composto de fluidos condensados que obedecem aos imperativos da existência terrestre, que designas hereditariedade. No entanto, essa lei de hereditariedade é passível de adaptação para a obtenção das condições adequadas para a sublimação do nosso espírito. Podemos denominá-lo como nossa casa terrestre, onde o nosso espírito é o dirigente e onde nossa casa refletirá as boas ou más características de seu possuidor. Okay? Portanto, quando nos referimos aos pecados da carne, devemos atribuí-los aos desejos aviltantes, impulsos deprimentes, ingratidão, má fé e traição
de nossos próprios espíritos em condições espirituais inferiores em nosso planeta ainda de provas e expiações. É preciso que o homem compreenda a necessidade do seu autodomínio, despertando-lhes as faculdades disciplinadoras e renovadoras de si próprio, de acordo com a plataforma do Cristo Redentor, que inclusive nós já conhecemos no estudo que nós fizemos anteriormente da política divina, denominado política divina. Se vocês não tiverem lembrado e quiserem revê-la, é só entrar na minha playlist, que ela chama-se Lampejos Espíritas, procurar o tema ou o título, né, Escritores e Política Divina, porque eu agrupei os dois, porque eles tinham tudo a ver um com o outro, e ele estará lá para sua revisão da plataforma redentora do Cristo. Ok? Portanto, é um absurdo que certos discípulos atribuam à Terra crimes e desvios que sabemos proceder do Espírito. Gente, eu continuo pedindo desculpas a vocês na leitura do texto pela dificuldade em encontrar algumas palavras e até decifrá-las, porque, como eu já mostrei para vocês, né? Olha, é uma folha, né? São folhas, né? Meu texto é escrito em folhas, onde eu não passei a limpo o texto, e eu tenho que ficar aqui me posicionando e procurando aonde eu estou para continuar a mensagem, a leitura da mensagem. Então eu peço desculpas a vocês por isso, mas isso com certeza irá beneficiá-los, ok? E nós finalizamos o estudo de hoje. Espero que assimilemos com correção a mensagem e que tiremos o melhor proveito dela. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, né? E um forte abraço a todos. E uma boa noite e um bom descanso. Ok? Obrigado.